Você gosta de ler e-books, livros digitais? Eu recentemente baixei alguns títulos novos por conta de um grande evento, promoção, que entraram várias editoras, publicações independentes, autopublicadas. E tenho algumas considerações a fazer sobre isso, né, esses formatos de leitura, porque eu gosto dos dois, né, do físico e do digital. E uma das questões é você ter ou não um aparelho dedicado, como esse que eu estou mostrando aí, que é voltado, né, para esse tipo de leitura e, obviamente, é mais confortável, tem uma bateria que dura mais, não usa aquela mesma luz direta, é bem mais leve de carregar e nos ajuda, assim como o livro físico, a ficar um pouco mais distante das telas, das notificações, daquele constante estímulo e ruído que a gente tem investido muito tempo, atenção e energia ultimamente. Mas tem gente que gosta ou só consegue ler em outros dispositivos e existem formas de fazer isso diminuindo, né, esses ruídos ou tornando isso mais acessível. Outra questão, às vezes, é o preço, mas se você for reparar, tem muitos livros digitais que não tem uma diferença muito grande de preço para o livro físico e aí, às vezes, tem que ver se compensa mesmo, né, até pela questão da tangibilidade, de como você vai lidar com isso, e tem motivos para isso, né, da produção do livro, da questão dos direitos autorais. Então, às vezes, para alguns livros estrangeiros a diferença é bem significativa, mas para muitos títulos não muito. Na questão de espaço e armazenamento, para algumas pessoas pode ser um fator bem importante, porque é uma questão de espaço da prateleira, né? Cada vez mais a gente tem moradias menores e menos espaço de armazenamento, então definitivamente você manter isso no digital tem essa vantagem, mas a gente restringe um pouco a questão da partilha, né? Porque ele fica atrelado à sua conta digital, e se você também não curte tanto livro, quer passar adiante, vender ou trocar, a gente ainda não tem formas de fazer isso. E é claro que existem bibliotecas, assim como tem elas no digital também, então é importante avaliar as diferentes questões, né, e pensar também em como que a gente vai lidar com esse acesso e acessibilidade. São temas que eu ouço menos as pessoas falarem a respeito, né? Existem pontos importantes sobre pessoas que têm dificuldade com a leitura, né, com ler as palavras, com o objeto do livro, que não só o digital, mas o audiolivro podem ajudar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma questão de bibliotecas comunitárias, de locais mais remotos que não têm Wi-Fi e que dependem dessa dinâmica do livro físico, né, para poderem ter acesso aos conteúdos. Em termos de impacto ambiental, o digital por si só não resolve nenhuma questão com relação a isso, até porque o livro é um objeto durável e, para quem tem aparelho dedicado, precisaria ficar com ele por alguns anos ou substituir pelo menos uns 20, 25 livros para poder ter essa compensação. O digital tem uma questão de armazenamento, você depender de um aparelho para poder acessar, né, bateria, afins. Para quem publica, pode ser um fator facilitador para os primeiros momentos, ou se você gosta desse formato, mas a divulgação ela não é automática, né? Você tá lá e mais centenas de outras pessoas, nenhum aparelho, software ou afins vai fazer a divulgação para você. E às vezes, existir um objeto tangível pode ser um fator de comunicação importante com a sua rede, para que as pessoas possam ver em feiras, em eventos, ter algo que elas possam pegar, né? Isso ainda tem uma relevância e é importante pensar também no que você quer, como que você quer comunicar. E esse tangível, às vezes, para um mundo muito digital, é importante também. E aí eu vou entrar nessa questão da produção editorial, porque muita gente talvez entenda que no digital isso não precisa acontecer, né? Que porque não tem impressão, então a gente não faz revisão, não tem projeto gráfico, não vai passar aí por outras etapas que são geralmente contabilizadas aí nessa produção e por isso também que o preço nem sempre tem uma diferença muito grande. Mas isso é o que faz com que alguns livros acabem se apresentando de uma forma que é quase uma versão beta, né? Não está com cara de finalizado ou de profissional, porque essa revisão, esses processos de acompanhamento e edição não foram feitos realmente. Então, vale pensar em tudo isso, seja você uma pessoa que está aí, né, como uma pessoa leitora ou como alguém que pretende publicar,
E me conta aí nos comentários se você gosta mais de ler no digital, se você prefere ler em aparelho dedicado, se você faz questão de ter o livro, o cheirinho de livro, algo para pegar. É importante que a gente entenda que isso é só uma introdução, né, a esse assunto. Tem muito mais coisa que pode ser falada, e aí se você tiver interesse eu posso trazer mais também. Aproveito para te convidar a conhecer as playlists, acompanhar aqui o canal e agradeço pela sua visita.